Olhando um pouquinho para o cenário internacional, eu queria trazer o exemplo do podcast Call Her Daddy, da Alex Cooper. Olhando esse ponto e puxando o gancho da intimidade que um podcast consegue gerar. E é um podcast gigante, é um dos maiores dos Estados Unidos, se não o maior, não tenho certeza. E existe uma diferença muito grande quando a gente olha uma entrevista de um podcast, de um programa de TV. E eu chuto a dizer que é a intimidade que o podcast gera. O dela, em específico, é num sofá, com as pessoas com um moletom, roupa confortável e conversando. O que faz o podcast possibilitar essa intimidade, uma conversa mais solta que um programa de TV não tem, por exemplo? É a busca Ah, das pessoas por conteúdo mais íntimo? O que vocês acham que eu senti muito isso, assim, na época do Pepeca, que eu conseguia abrir vulnerabilidades e as pessoas se conectavam totalmente através da minha vulnerabilidade. Quando eu comecei, o meu sonho era ser apresentadora de TV. E eu acho que existia muito uma caixa, sabe, para essas pessoas. Elas pareciam muito irreais, intocáveis, e elas não podiam ter vulnerabilidades. E aí, quando eu comecei a falar de relacionamento, de todas as merdas que aconteciam, dos meus fracassos, sabe? E das minhas paranoias com insegurança, autoestima, foi quando o público me conheceu de verdade. E se conectou e falou, cara, eu me identifico aqui. Sim. E foi muito especial, assim. As pessoas sabem de histórias, vêm se abrir comigo sobre o corpo dela, sobre a relação com a autoestima. É muito rico, assim. É muito rico, né? Ah, Você alcança um se sentir à vontade dos convidados também, não só dos ouvintes, né? O é. podcast da Alex, por exemplo, ela recebe um monte de gente muito, muito famosa que falam coisas que nunca falaram Nunca em outras falariam. entrevistas, As assim. pessoas se sentem à vontade, né? E eu acho que o cenário tem a ver também, ser um sofazinho confortável, numa roupa mais à vontade, do que ser um estúdio de Não TV tem cheio de aquela. câmera e cheio de luzes, né, e produção. É. Sei. E eu acho que tem uma coisa que assim, eu vim de rádio e TV, então a relação com os ouvintes, com os telespectadores, era muito diferente da relação com o podcast. Em TV era uma coisa muito da imagem, então eu acho que tinha uma glamorização, assim, Muito. há um distanciamento, inclusive porque as pessoas te enxergam de um jeito glamorizado, o jeito que as pessoas olham quem tá na TV, a expectativa que existe em relação a quem tá na TV é uma coisa muito doida. Aí veio o rádio, aí eu fui pra rádio. No rádio, eu acho que tem uma coisa de as pessoas se sentirem suas amigas, né. Porque É. elas te ouvem todo dia, no mesmo horário, tem algumas pessoas eu trabalhava na Band News FM, que é 24 horas notícias, então eu fazia 3 jornais no ar. Então eu estava lá, vários momentos que as pessoas ligavam o rádio, elas escutavam a minha voz, e elas criam um vínculo com você, tem o lance de que tem um WhatsApp direto, quem responde é o apresentador na Band News, é a pessoa que está apresentando que responde, então você estabelece ali um vínculo e tudo mais. E às vezes um vínculo familiar, inclusive, de as pessoas ouvirem, por exemplo, tinha ouvinte que todos os dias ia ouvindo, levando os filhos para a escola, então a família inteira sabia quem era quem estava ali no rádio. O podcast acontece uma coisa diferente, que é a escuta do podcast no geral, na média, é muito individual. As pessoas às vezes ouvem em grupo, em alguns casos, conversando e tal, ou discutindo coisas, mas muitas vezes é individual. Então, quando eu tô falando com você. Não tô falando com todo mundo, eu tô falando com você. E mais do que isso, no geral, eu tô falando no seu ouvido. E não é qualquer pessoa que eu deixo falar no meu ouvido, entendeu? Exato. Então, eu acho que isso muda tudo. Verdade. Muda, inclusive, o jeito que eu falo. Se você ouvir a minha locução, a minha narração, quando eu estava na rádio e agora no podcast, é diferente. Porque, Mais assim, íntima é mesmo, lógico, eu né. tô falando no ouvido da pessoa. Eu não posso falar com o mesmo entusiasmo, E Gabi, não sei se talvez, você né? lembra, você falou isso de, falar com você. Teve uma aula aqui na Casper, uma aula de rádio, que algum professor falou. Para você se aproximar mais do seu público, quando for fazer uma entrevista e tal, nem existia podcast na época. Sempre direciona como se você estivesse falando direto com a pessoa, tipo, porque você, e pra pessoa sentir essa proximidade. Não sei se você lembra dessa aula. Não lembro dessa aula. Ó. Cara, eu nunca esqueci disso. E aí eu levo isso muito também pros podcasts e pros posts, de sempre ter uma comunicação mais acolhedora e mais direta, assim, eu tô falando com você, eu tô aqui, ó, no pezinho do seu ouvidinho. Isso muda tudo.